Boa tarde, gente. Aqui na aula 2 a gente vai continuar falando um pouco mais sobre segurança do laboratório, tá? Bom, eu vou falar para vocês de alguns solventes, os solventes mais comuns que a gente vai utilizar, ou que a gente geralmente utiliza nos experimentos de química orgânica, tá? Então, sempre que a gente faz experimentos orgânicos, em alguma etapa, principalmente nas síntese, a gente acaba fazendo uso de solventes. E eu vou mostrar aqui para vocês quais são os solventes mais comuns e os principais, digamos, malefícios, né, que o contato, ou a ingestão, né, ou a inalação com esses solventes podem causar. Então, um deles é o ácido acético glacial. O ácido acético é aquele ácido que a gente sabe que está presente no vinagre, por exemplo, numa concentração bem baixa. Mas quando ele é concentrado, né, que a gente chama puro, sem água, né, sem adição de água, ele é chamado de ácido acético glacial. E ele recebe esse termo glacial porque ele é líquido na temperatura ambiente, né, a 25 graus, mas na temperatura de 16,7 graus Celsius, ele fica sólido, tá? Com essa aparência aqui de gelo, e tem um aspecto de gelo, então por isso que ele é chamado de ácido acético glacial, tá? Bom, o ácido acético glacial a gente pode utilizá-lo no laboratório para diversas sínteses orgânicas, só que a gente tem que ter muito cuidado, porque ele é corrosivo e ele pode causar queimaduras sérias na nossa pele, tá? Então, os vapores deles podem irritar os olhos, as mucosas nasais e o trato respiratório, causando ardor na garganta e no nariz, tosse e desconforto no peito. Pode ocasionar também a perda dos sentidos, náuseas, vômitos, fraquezas e falta de coordenação. Então, devido a isso, toda vez que for necessário utilizar o ácido acético glacial, vamos fazer uso dos EPIs, né? Máscara com filtro, óculos de proteção, luva de nitrílica ou neoprene e o jaleco, que é o vestuário apropriado, certo? E também, quando possível, né, sempre, na verdade, utilizar a capela, né? A capela de exaustão, que ela vai puxar ali os gases presentes, né, dos reagentes, dos solventes que a gente utilizar. Aqui a gente tem a fórmula, né, do ácido acético, que também é conhecido como ácido etanóico. É um ácido carboxílico com 2 carbonos, certo? Outro ácido comum que não é um ácido orgânico, né, não tem carbono na sua estrutura, é o ácido sulfúrico. Mas o ácido sulfúrico também é muito importante nos experimentos de química orgânica, tá? Por exemplo, uma reação de nitração, a gente vai utilizar o ácido sulfúrico com o ácido nítrico, né, para produzir o nosso eletrófilo. Então, o ácido sulfúrico ele é muito importante e muito utilizado porque ele é um ácido muito forte. Então, na indústria ele também é utilizado, por exemplo, para fazer fertilizantes, para fazer tintas e outras coisas, tá? Então, é uma substância bastante oxidante, corrosiva e desidratante, mesmo quando se trabalha em concentrações mais fracas, concentrações mais moderadas, tá? O ácido sulfúrico é o terror do laboratório de química e com toda razão. Tem que ser sempre com muito cuidado, muito cautela quando se for utilizar ácido sulfúrico. Então, se você olhar aqui, ó, o ácido sulfúrico que a gente viu aqui, ele tem um poder desidratante. Então, quando você coloca aqui o ácido sulfúrico em cima de uma folhinha de papel, aqui no caso é o ácido sulfúrico concentrado, você vê logo que o papel vai ficando preto, ou seja, vai acontecendo uma desidratação, é rápida, é instantâneo. Sempre que você utiliza ácido sulfúrico, se você colocar, por exemplo, aquele experimento de ácido sulfúrico com açúcar, vocês veem que a sacarose ela carboniza rapidamente, fica bem preta, porque ali mostra o poder desidratante do ácido sulfúrico, tá? Então, o ácido sulfúrico ele pode causar queimaduras graves, especialmente quando estiver em altas concentrações. Aqui a gente tem uma queimadura por respingo de ácido sulfúrico, tá? Você vê bem aqui, ó, uma pequena queimadura.
Bom, se você deixar ali o ácido agindo, essa queimadura vai ficar maior. Mas se por acaso cair um respingo de ácido sulfúrico, você vai correr para uma torneira ou para um chuveiro de emergência, né? Se cair na sua roupa, no seu jaleco, você vai tirar o jaleco e vai colocar debaixo da água e deixar lá por um bom tempo, 10, 15 minutos, certo? Até retirar todo o ácido. Se for um respingo rápido, tudo bem, não vai acontecer nada demais. Mas se você deixar agir por mais tempo ou não for um respingo, né, virar um beck ou alguma coisa, aí é um pouco mais preocupante. O ácido sulfúrico ele também ataca rapidamente a córnea e pode levar a uma deficiência visual permanente, né, se em contato com os olhos, e se ingerido, ele danifica os órgãos internos de forma irreversível, podendo até levar à morte, tá? Sendo fatal. Aqui eu mostro para vocês um experimento, na verdade, umas fotos de um experimento que eu tirei no YouTube, tá? E esse experimento mostra como o ácido sulfúrico consegue decompor as proteínas e os lipídios, né? Por meio de reações de hidrólise, a partir dos tecidos. Então, o experimento aqui você tem um pedaço de carne suína e aqui você tem o ácido sulfúrico concentrado, tá? E aí a gente consegue observar aqui que a partir de algumas horas, a gente já consegue ver essa decomposição da carne, né? Dos tecidos. Com pele, com músculo, com tudo, né? Ó, você vê aqui a coloração do ácido que ele vai ficando. E aqui, ó, após 24 horas, até menos, eu acho que era menos de 24 horas, você não conseguia encontrar mais nenhum pedacinho de pele, né? De carne ou pele. Todo aquele tecido vivo foi totalmente dissolvido com o ácido sulfúrico, tá? Então, isso aqui mostra o grande poder de corrosão que o ácido sulfúrico tem sobre os tecidos vivos. Por isso que é muito importante ter cuidado sempre que for manusear ácido sulfúrico. Outro solvente que a gente utiliza muito nas reações orgânicas, né, nas aulas de práticas de orgânica, é a acetona, que já é bem conhecida como vocês, né? É uma acetona com 3 átomos de carbono, então é a propanona. Ela é líquida na temperatura ambiente e tem aquele odor bem característico, né? Que é o odor que a gente sente quando a gente utiliza aqui o removedor de esmaltes à base de acetona. Ela evapora facilmente porque ela tem um baixo ponto de ebulição, ela é inflamável e ela é solúvel em água, tá? Então, a acetona, ela não é muito tóxica, tá? Você observa aqui, a principal característica dela aqui, ó, nos pictogramas de perigo, é que ela é bastante inflamável e o pontinho de interrogação dizendo que ela é nociva, né, ou pode causar alguma irritação. Bom, ela não é muito tóxica, mas ela pode causar alguma agressão na boca, caso seja ingerida, né? Ou então em contato com a pele pode causar alguma irritação e danificar a sua pele. Os maiores problemas da acetona que a gente observa aí são os acidentes domésticos, né? Quando se utiliza aqui a acetona em casa. Tanto é que agora estão trocando a acetona por outros removedores de esmalte, tá? Não significa que eu possa utilizar a acetona do laboratório e tirar o esmalte, né, da minha unha. Porque essa acetona comercial aqui, que a gente usa como removedor de esmalte, ela tem uma concentração de acetona, ou se você olhar lá no rótulo, ela é composta de álcool e de acetona 50%, tá? Então, ela não é a acetona 100% pura, né? Então, ela não é tão irritável essa acetona aqui quando você coloca no dedo, né? Para tirar o esmalte. Mas, se ingerida, sim, pode causar outros danos. Lembrando que esses solventes que eu falo para vocês, a maioria desses solventes e reagentes, eles são todos controlados pela Receita Federal. Então, ninguém consegue chegar numa loja, né, de produtos químicos e comprar uma acetona PA, a não ser que você seja uma instituição, né, ou uma fábrica, uma instituição de ensino, um professor com autorização da Receita Federal. Vamos falar agora do benzeno e do tolueno, tá? O benzeno, ele é o nosso ponto de partida para síntese de compostos aromáticos, tá? Ou reações, né, de compostos aromáticos. Então, é a nossa base
o anel, né, é a nossa base para formar, né, sintetizar produtos aromáticos. Ele é líquido na temperatura ambiente, ele é incolor e tem um aroma um pouco adocicado, tá? Porém, o benzeno, ele é carcinogênico, ou seja, ele pode causar o câncer. Então, existem estudos que comprovam que o benzeno, ele afeta a medula óssea, pode causar problemas sanguíneos e levar a uma leucemia. Então, o benzeno, a gente nunca vai utilizá-lo no laboratório. Além disso, ele ainda é inflamável, tá? Então, como substituto do benzeno, a gente tem o tolueno, que é tão tóxico quanto o benzeno, porém ele não é carcinogênico, tá? Então, pelo fato dele não ser carcinogênico, quando se busca produzir, sintetizar, né, aromáticos, né, produtos aromáticos, substituintes aromáticos, tenta-se partir do tolueno, tá? O tolueno ele também pode afetar o sistema nervoso. Ele é absorvido pelos pulmões quando é inalado, tá? E níveis baixos ou moderados podem produzir cansaço, confusão mental, debilidade, perda de memória, náusea, perda de apetite. O tolueno, gente, ele está presente em várias colas, inclusive na cola de sapateiro. Não sei se vocês sabem, muito antigamente, hoje em dia nem tanto, porque já consegue fazer colas de sapateiro sem o tolueno. Mas antigamente, muitas pessoas se viciavam, né, na cola de sapateiro, justamente por isso, porque ela causa essa perda de memória, esses lapsos, né? As pessoas utilizavam como uma droga mesmo, tá? Hoje em dia isso já é mais controlado, porque já existem muitos outros substitutos do tolueno, tá? E um outro reagente que a gente tem no laboratório e acaba utilizando até bastante é o tetracloreto de carbono, tá? O tetracloreto de carbono, ele é incolor também, né? Líquido a temperatura ambiente e tem um cheiro, assim, bem característico. Adocicado também, quando você abre, você sente de longe, tá? Ele tem uma vantagem que ele não apresenta flamabilidade, ou seja, ele não é um solvente inflamável. Tanto é que antigamente ele era utilizado em extintores de incêndio, tá? Porém, descobriram que ele é tóxico, ele causa alguns problemas à saúde, tá? Então, ele pode afetar seriamente os fígados e os rins e provocar também irritações na pele e outros problemas, além do que ainda existe uma suspeita, né, ainda não confirmada, de ele ser carcinogênico. No geral, todos os compostos orgânicos halogenados, né, no caso aqui a gente tem 4 cloros, existe esse risco sim deles serem carcinogênicos. Porém, o tetracloreto ele é muito utilizado no laboratório de química orgânica, principalmente para fazer síntese nas sínteses de compostos halogenados, tá? Porque ele é uma fonte de cloro, né? Tem uma fonte aqui de cloro. Então, a gente utiliza muito para fazer síntese de compostos halogenados. E também é um solvente bom, porque não é um solvente considerado polar, né? O momento de polar dele aqui vai ser 0. E então, como ele é apolar, eu consigo solubilizar gorduras e óleos, que também são apolares, tá? Então, tetracloreto de carbono deve ser evitado utilizar, mas na química orgânica é difícil. Então, é utilizar com os EPIs corretos e em poucas quantidades, né? Bem pouquinho, tentar não utilizar também por um tempo muito prolongado. Clorofórmio é outro solvente bem conhecido de vocês, tá? Também é uma fonte de cloro e ele é muito utilizado porque ele tem uma solubilidade intermediária. Então, eu consigo solubilizar tanto um material mais apolar como um mais polar, tá? Ele também é líquido, incolor na temperatura ambiente e tem uma toxicidade semelhante à do tetracloreto de carbono, tá? Então, ele é bem tóxico. Ele pode ser fatal se for aspirado ou inalado. Não sei se vocês conhecem com esse nome, mas aquela misturinha de loló que o povo faz, né? Coloca clorofórmio junto com um house para poder cheirar. Pronto, isso é muito perigoso, podendo, né, causar até a morte. Além disso, causa irritação na pele, nos olhos, no trato respiratório, afeta o sistema nervoso central, os rins, sistema cardiovascular
e fígado, tá? E também está na lista das substâncias que podem causar o câncer. E aí, em substituição ao clorofórmio, tem-se o cloreto de metileno, que também é chamado de diclorometano, tá? Aqui é o triclorometano. Então, o diclorometano, ele não é inflamável, tem as mesmas características físicas do clorofórmio, é incolor, na temperatura ambiente, também é volátil, tá? E ele não está na lista dos compostos carcinogênicos ou considerados carcinogênicos, né? Que podem ser carcinogênicos, mesmo tendo cloros, né? Mesmo sendo fonte aqui de cloro. Então, é muito mais seguro utilizar o cloreto de metileno no laboratório, tá? Ele é menos tóxico do que o clorofórmio e também do que o tetacloreto de carbono, mas também os seus vapores podem causar náuseas ou sonolência.